pessoal, tudo bem com vocês? E o feriadão, como é que foi? Pessoal, o mundo tá virado, né? Guerras, acidentes, coisas trágicas. Poxa vida, feriadão de Corpus Christi foi regado a enchentes, tragédias. Puxa, ano 2025. Claro que família, passeios, paisagens, tudo faz parte, né? De um feriado interessante. Mas não podemos esquecer que o mundo segue girando e que nós somos resultado das nossas escolhas. Então, eu ia viajar, ia para o Rio Grande do Sul, acabei não indo, devido à situação que eles estão passando lá, novamente. E fui para a Serra Catarinense, também tivemos problemas aqui. Esse final de semana, esse feriado, os problemas me perseguiram. Aí cheguei em casa para fazer aula com vocês e o Profit não conectava. A internet estava bem fraquinho o sinal, né? Pode ser isso também. E o Profit não conectava. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu faço? Reiniciei o computador e nada. Bom, mas agora deu certo. Então, agora vamos seguir. Que essa semana seja uma semana muito próspera. Devido aos acontecimentos, a gente vai ter muita volatilidade, é o que promete. Recentemente foi trocado a letra do índice, então a gente vai ter um movimento melhor essa semana, eu acredito. Mas o dólar está prometendo também essa altinha, né, para segunda-feira. Nós estamos com 4 alvos ali, acima daquela região de acumulação de quinta, que o preço ficou preso ali, quarta e quinta, entre o ajuste e a VWAP. Então, terça-feira, segunda-feira já começou uma queda, né? Na terça foi maior essa queda, ficou meio tentando fazer uma estrutura de W, né? Fez uma estrutura de W macro, que é uma estrutura não muito forte, né? Quando ela é assim, quando ela junta muitos candles, ela é uma estrutura mais fraca. Mas foi feito um pullback e ela conseguiu depois pegar esse canal de alta aqui na sexta-feira. Então teve o feriado no meio da semana, né? Mercado andando de lado, feriado, e na sexta ele entra num canal de alta. Então a ideia é que ele descore, né? Que ele faça esse pullback aqui para voar, e é só alçar esse voo para pegar esses alvinhos aqui de cima, que são nossos alvos compradores, tá? Esses alvos aqui. Então, o mais baixinho dele é o 5.560, depois o 5.574, 78 e o último esse aqui, 90, tá? Então, a gente tem 4 alvos interessantes aí. Lembrando que para ele poder pegar esses alvos, ele tem que sair desse canal que ele tá, ó. Ele não pode respeitar isso aqui. Senão vai pegar só primeiro e vai voltar, vai agulhar e vai voltar. Teste de máximas. Bom, vamos lá. Teste de máxima, ele teria que romper o 5.542. Aqui, ó, essa região que é próxima a ser rompida. Ele tá tentando fazer um pullback, ele já quase pagou ela. E o teste de máxima é a máxima efetiva. Então, antes desse... Ó, a gente tá aqui com um gapzinho. Mas antes dele fechar esse gapzinho aqui, eu vou arrastar para cá, ó. É por isso que eu acho que ele vai pagar o 5.560. Tem esse gapzinho para fechar. E o mercado veio pagando as frequências, pagando as amplitudes, a gente foi traçando os alvos, foi mapeando, foi descendo com ele, né? Aqui no fundo também fez zigue-zague, amplitude de vendedor e comprador, a gente traçou isso. Estamos calculando a POC. A POC ficou aqui embaixo. A POC estava aqui em cima, ela veio para baixo, trocou de lugar com o ajuste. O mercado já pegou essa liquidez de topo, ó, que tinha aqui nessa acumulação. E agora tem que pegar alguns pontos aqui embaixo ainda. Então, ele pagou a amplitude vendedora.
pagou a compradora. E da vendedora ele tá devendo essa região aqui ainda, ó. Então ele pode vir na POC, fazer um pullback para subir, tá? Então essas são as regiões de preço que o mercado pode estar buscando. Tá? Então, isso aqui eu vou tirar aqui pro lado, que já arrebentou, né? Já violou aqui a resistência, né? Então veio, tá fazendo pullback. Então, assim, se ele for querer testar esse fundo, essa cabeça de pivô aqui, ele vai nivelar com esse comprador aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem um comprador position aqui. O cara encheu a mão aqui. Ó, esse cara aqui, ele vai estar aqui também defendendo o preço dele. E por um acaso em cima da POC. Então, caso o mercado do dólar queira subir para pegar esses alvos, ele vai abrir em queda, ou já vai abrir abaixo do ajuste, ou já vai abrir aqui na POC, né? Ou ele vai ficar fazendo aquele zigue-zaguezinho, constrói um W e sobe. Então, ele pode vir buscar um pouco de pontos aqui na POC, tá? Buscando, assim, testar, né? Testar essas regiões aqui. Esse aqui também é o volume de controle, que é a POC. Mas ele ainda tem alvos para baixo. Sim, ele tem muitos alvos ainda para baixo. São alvos vendedores, mas neste momento ele está testando o topo do canal, ó. Tá fazendo teste de máxima. Então ele tem gap para fechar, tem alvos aqui para cima. A gente sempre vai pegar e marcar a liquidez dos topos anteriores, ver se ele vai buscar a liquidez desses topos. E caso ele pegue todos os alvos, ele vai fazer um movimento quaternário aqui, né? Então aqui, ó, tem essa região aqui também. Então, e tem um alvão aqui em cima, tá? Eu nem vou entrar em detalhes, não sei se ele vai chegar ali. Pode ser que ele abra em cima também, já direto, suba, pode ser. Mas ele tem essa região de dívida aqui também, ó. Tem uma dívidazinha aqui para subir. Mas, como o mercado é soberano, então a gente marca, aguarda acontecer a melhor probabilidade de estrutura. Então, o que é a maior probabilidade? Quando a gente tem congruência, eu tenho região, estrutura compradora e eu tenho TV Matrix e FR dando divergência para compra. Mesmo que esteja nesse fundo, ele pode subir. Se caso ele queira fazer uma correção desse volume que ele comprou, se ele quiser fazer uma correção, deixa eu ampliar aqui o gráfico, aí a gente vai para o conteúdo de mentoria, tá? Que é aquele lá que eu ensino o pessoal a fazer o Fibonacci de correção, né? Que é diferente do Fibonacci de projeção, tá? Se o preço for realmente fazer uma correção, ele vai buscar exatamente essa região que eu falei, ó. Essa região aqui é uma região de correção, ó, tá? Vou botar aqui, ó. 5.502.21. Ele é uma correção. Correção da compra. Ele não deve perder isso, tá? Não é o correto, mas caso ele vá fazer teste de mínimas, então aqui a gente tem 80% do teste de mínimas, TMI, tá? E aí ele vem e faz aquele pullback em cima da placa e aí sobe, tá? Então essa é a região da correção do mini índice, tá?
que ele já pegou essa liquidez. Então, ele tem esse ponto de apoio. Tem só mais um. Aqui quando ele faz estrutura de venda e compra, né? E aqui nesse fundo aqui tem uma liquidez, tá? Então, puxar pra cá. Aqui também tem uma liquidez de interesse do preço. Então, esses são os pontos do dólar, tá? Lembrando que o mercado do dólar, na sexta-feira, ele começou pegando alvos de correção da venda. Ele passou ali andando de lado e deu uma venda. Então, ele inicia buscando essas correções da venda. E aí, ele cria esse canal. Tá vendo? Esse engolfo em diagonal que ele faz, ele cria esse canal de alta. Então, a gente calculou o Fibonacci do dia e ele buscou os alvos. Então, a gente trocou a POC que estava lá em cima para baixo. Ela deixa de ser vendedora, passa a ser comprador. E o mercado fazendo o pullback. O que vocês devem saber? Projetar os alvos, entrar nas estruturas depois dos sinais. Então, congruência de sinal. Sempre isso, tá? E outras técnicas, como descobrir qual é a média de setup, de pullback, a média de pullback que ela muda, traçar canal. Então, inicialmente, a gente traça no diagonal de engolfo, de topos ou fundos anteriores, no caso de topos, e ele foi fazendo pullbacks e foi subindo, tá? É isso que ele fez. Certo, pessoal? Essa foi a estrutura do dólar, tá? Agora, o nosso índice. Então, vamos só relembrar aqui, ó. Dólar na tendência de alta, podendo fazer uma abertura em correção para buscar os 5502 e 80% de teste de mínima, se perder a POC, tá? Se ele fizer um pullback em cima da POC, que é uma região que tem um comprador posicionado, então ele vai buscar os alvos lá de cima, vai voltar para esse canal de alta, vai fechar gap e pode pegar esse alvo aqui do 5.560, tá? Podendo ir nos demais. Aí vamos observar as estruturas e tudo isso. Então, marquem esses preços, marquem essa interpretação, que ela vai dar muito boa, tá? E o nosso índice, cadê ele? Como que foi nosso índice? Na sexta-feira. Uma queda, despencando o índice em ladeira abaixo. Depois de uma região de acumulação bem interessante, ó, ele precisava ser do caixote. Como eu falei, o dólar também iniciou, né, a correção em caixote. Quando explodiu para cima, e o índice, quando explodiu para baixo. Então, existe aquela regra, né, dos 50%, a gente traça ali, faz os cálculos, né? Quando o mercado está muito de lado assim, a gente observa os pontos que ele sai fora do caixote para entrar ao contrário, né? Então, se ele sai embaixo, eu compro, se ele sai em cima, eu vendo até que ele ganhe essas regiões, tá? Então, isso também é um ponto importante. E a região de vácuo, normalmente ele vai dizer que ele vai romper para um lado e vai para o outro, mas respeitando ali os 50%, né? Para esse preço mais concentrado na parte inferior do caixote, mostrando que tinha realmente o interesse em descer, tá? Ok, então essa parte técnica. Depois, então, ele abre já em queda, tá? Faz um M aqui, ó, não retesta, já desce direto. Faz um movimento em V, que também eu nem falei disso, né? No dólar lá a gente tem as frequências.
Aqui ele estava em movimento onda 4, 5, canal ABC, e aí lateralizou. Por isso que ele deu esses movimentos todos aqui. E aí iniciou onda 1 e 2. Aí eu comentei que poderíamos iniciar o mercado de índice em onda 3, né? Ele faz a onda 3 para baixo, faz alinhamento de fundos para 4. Se a 2 foi 5, se a 4 é a complexa, faz a onda 5, canal ABC. Então, vai começar o mercado onda 1, onda 2, para onda 3. Então, o início do índice, ele pode dar uma enroladinha aí, até que se ele fizer uma onda 2 complexa, ele vai lateralizar um pouquinho. Então, o que é importante marcar aqui no índice agora? Vocês vão marcar regiões de liquidez, são importantes. O caixote do fechamento, que é o último topo e o último fundo do fechamento. Esse aqui é o caixote. Aí todas as marcações da ferramenta tem para marcação, né? A máxima, a mínima, 50%, o ajuste, as VWAPs, a POC, a média de 200, isso tudo vocês têm que ter decore isso. Uma outra coisa que eu gosto de usar, ele pagou todas as amplitudes na sexta-feira, que eu falei para vocês, é o canal que o mercado cria com a Zeus e a Golden Line, né? Que é o operacional que a gente acaba usando junto, tá? Então, marca o primeiro candle do dia no índice no dólar e observa como o mercado reage em relação a essa região, tá? Então, aqui, quem marcou aqui vendeu quando observou essa região ó, dos topos, ó, criando essa tendência, esse alinhamento para baixo, ó, você já cria um canal aqui. E aí, conforme o preço vai andando, você vai ajustando, você vai aumentando, vai regulando ele, tá? Até que ele alinha os fundos, ó. Quando ele alinha muito os fundos, é um sinal de compra, faz um W no fundo, vem para reteste, faz um pullback no cruzamento das Zeus com a Golden Line, ó, tá vendo? Há um movimento comprador, ó, esse movimento aqui. Então, a gente calcula a correção nesse movimento. Tá? Então, ele já corrigiu, até deixa eu ver quanto, não sei se ele tá nesse movimento de correção, né? Ó, ele corrigiu até os 50%, tocou ali nos 50% e desceu. Qual é o próximo movimento de correção do mini índice? Ele pode vir aqui, nessa região, que a gente chama de 618, né? Que é uma região de correção técnica do FIBO. Ó. Podendo fazer teste de máximos, ele tem que ganhar essa região aqui do ajuste, ó. Caso o dólar dê venda primeiro, né? Então, ele tem esses dois pontos aqui, podendo fazer um teste de máximos. E no caso do alvo do dia, teste de máximos. Daí pela projeção, né? Então, agora a gente sabe que ele ainda está em movimento de correção, tá? Se ele for seguir tendência, ele vai perder os fundos, tá? Se ele tem alvo ainda. Então, uma forma legal, assim, da gente calcular, tá? Além da TP Marcações, como é que eu uso TP Marcações? Eu jogo ele na tela, faço a abertura do mercado, analisando esses pontos da ferramenta e tiro ele para deixar o gráfico mais limpo. Mantenho aqui só as minhas marcações manuais e a Golden Line e as Zeus para dar uma ajuda na tendência maior. Depois eu tiro elas e vou buscando pelas ondas de impulsão os próximos alvos. Então, quando ele fecha uma onda, que é uma das coisas que eu sempre digo, né, que há uma triangulação do preço, que há um alinhamento dos fundos e há um interesse aqui, ou dos topos, né, há um alinhamento de topos e há a oferta e aqui a demanda, de acordo com o contexto, né, do mercado, a gente executa a operação. Quem pode me apoiar nisso?
a matrix e o IFR dando divergência para a operação que eu estou buscando. Então, vocês sempre busquem, né, manter essa congruência aí, que vai ajudar vocês nas operações. Lembrando que eu preciso fazer análise do primeiro candle do dia, marcar ele, né, marcar os 50% dele. O preço pode ir nele ou fazer um topo maior, se for de reversão, fazer um fundo. Ok. Então, dentro dessa queda, o próprio mercado, ele deixa alinhamentos que podem ser alvos interessantes. Por exemplo, aqui eu tenho alinhamento para venda. Tá, aqui eu tenho alinhamento para venda. Qual era o alvo aqui? O 61 já foi, já pegou. Depois ele faz um segundo alinhamento para venda, um M, constrói um M bem bonito. Ó, se ele seguir na tendência, ele tem um alvo maior aqui, ó. Tá? Que é no 137.838. Esse aqui é o alvo maior do micro, tá? Depois a gente olha o alvo do macro. Tá? Então aqui tem o alvo. Depois ele já marcou uma correção, ó. Ele já marca a correção para compra. Que aí é quando ele vai buscar o ajuste. Então ele tem probabilidade de vir buscar o ajuste. Tá? Nessa região aqui. Tá bom? E se ele seguir, como eu falei, na correção, aqui é o 618, que é a correção. Correção. Da compra. Aqui a correção da compra, aqui teste máxima, aqui temos liquidez. E sabendo que o mercado pode dar aquela lateralizada aqui, ó. Aí vamos ver se ele vai abrir em gap de baixo, vai buscar essa região, ou vai abrir aqui. Então, vocês observem isso. E sempre de olho na divergência do mercado, tá? Sempre de olho. E podem ver que, embora exista um canal aqui, ó. Tá? Ó. Ele troca, faz um secundário aqui de compra, tá? Então, de venda, ele já tá na correção. Por isso que eu digo que ele pode buscar liquidez e terminar isso aqui e até fazer teste aqui, ó. Se ele for subir. Ou ele abre aqui embaixo e sobe direto. Pode acontecer, né? Abre aqui embaixo, faz uma estrutura e sobe o resto do dia para buscar essa região. Seria interessante isso. Né? Mercado abrir em gap de baixa, o dólar abrir em gap de alta. Ó, porque o dólar tem alvos lá para cima. Ou os dois abrirem juntos para o mesmo lado, os dois abrirem gap de baixa e virar a mão para cima. O que não é tão difícil da gente ver nos últimos dias o índice dólar fazendo os mesmos movimentos, né? Principalmente na abertura. Aí há um desprendimento da VWAP, há um desprendimento das médias, aí eles viram a mão e buscam as suas regiões. Tá? Aqui, ó. Aqui ele já pegou ó, essa liquidez. Aqui tem um POI, que é uma região de POI importante. Aqui tem outro junto com a liquidez executável.
Aqui ele deu um alvo para compra também. Alvo bem curto, ó. Já pegou no fechamento. Esses alvos do dia eu acho bem interessante ele se construindo, né? Ok, gente. Então era isso, meus amores. Muita informação, ó. Tá? Muita informação. Então, agora vamos ver o que que Matrix revela para nós. Embora as macros notícias. As macro notícias sempre segundo Matrix, estamos com uma venda acumulada aqui nessa região. Então, o índice pode abrir com gap de baixa. Buscar essa região aqui. Ah, eu não mostrei ainda a macro. Alvo macro. Máxima, mínima, segundo. Eu só dei o alvo micro, né? Tá, e o alvo macro é esse aqui, ó. Tá? Lembrando que TP Marcações, ele vai por um viés não de Fibonacci, mas vai de 100 a 200% do primeiro pivô, dos 10 minutos. E depois a gente tem os de Fibo, que são esses mais técnicos que eu tô mostrando para vocês. Fazendo um ou outro, vocês vão ver que eles vão chegar muito próximos, tá? Mas como o Matrix está com um acumulado de venda, então, embora tenha alvos aqui para cima, ou ele abre em gap de alta e desce, que eu acredito que pode acontecer, tá? Ele abrir em gap de alta e vender. E o dólar fazer o inverso daí, abrir em gap de baixo e subir, tá? Ele vai manipular vocês na venda e vai subir. Se o Matrix der acumulado, esperar carregar. Aí matamos a charada da abertura. Antes mesmo dela acontecer. Vamos, gente, vamos. Vamos, tá tarde, tem que carregar o vídeo ainda pro povo. Uhum. E o dólar deu uma compra de região, tá? Então, lembrando aqui, ó, se o dólar abrir em gap de baixa, a gente compra, tá? Tem compra acumulada no Matrix. Aí vamos observar. Então, ele pode fazer o mesmo movimento do índice, cair para depois subir. Da venda primeiro, depois vocês comprem os fundos. E o índice, aí já tá marcando venda direto. Então, ele pode abrir com gap de alta e descer, se for o caso. Então, vamos observando as regiões e os indicadores, tá? A princípio. E se eles fizerem o mesmo movimento de queda juntos, eles têm alvos, tá? Então, tanto o índice quanto o dólar estão bem mapeadinhos. Tá bom, meus amores? Era isso, então. Boa semana, bons trades a todos, bons estudos. Sigam sempre, né, fazendo o TP Marcações, o primeiro candle do dia. Se vocês não entendem as ondas, usem os canais vão salvar vocês, tanto o micro canal, né, quanto o macro da estrutura. E depois vocês vão aprendendo a fazer as projeções, fazer os estudos, conforme a gente está mandando nos vídeos, tá bom? Uma ótima semana a todos, e qualquer coisa, printem a tela e joguem lá no grupo, que a gente consegue se entender, né, ajudar, enfim. Se vocês estiverem em alguma operação ou quer entrar, printem a tela e coloquem no grupo, tá? Sucesso a todos, se agasalhem, que essa semana vai ser fria.
e até mais!